Olá, paz seja com todos, como vocês estão? Seguindo a nossa jornada de leitura bíblica em um ano, nós estamos lendo o livro de Josué. Hoje nós vamos ler o capítulo 10 e o capítulo 11. Vamos lá? Já pega aí a sua Bíblia. Josué capítulo 10. E sucedeu que, ouvindo Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, que Josué tomara a Ai e a tinha destruído totalmente, e fizera de Ai o seu rei, como tinha feito a Jericó e ao seu rei, o que os mostrades de Gibeão fizeram paz com os israelitas, e estavam no meio deles. Temeu muito, porque Gibeão era uma cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens valentes. Pelo que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Orão, rei de Hebrom, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jáfia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: Subi a mim e ajudai-me, e firamos a Gibeão, enquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon, eles e todos os seus exércitos, e sitiaram a Gibeão e pelejaram contra ela. Enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué ao arraial de Gilgal, dizendo: Não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós, livra-nos e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, todos os valentes e valorosos, e o Senhor disse a Josué: Não os temas, porque os tenho dado na tua mão. Nenhum deles parará diante de ti. E Josué lhes sobreveio de repente, porque toda noite veio subindo desde Gilgal. E o Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu de grandes feridas em Gibeão, e seguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-Oron, e os feriu até Azeca e Maquedá. E sucedeu que, fugindo eles diante de Israel a descida de Bet-Oron, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até Azeca, e morreram. E foram muitos mais os que morreram das pedras da Saraiva do que os filhos de Israel mataram à espada. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos filhos de Israel: disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor, assim, a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E tornou-se Josué e todo Israel com ele ao arraial a Gilgal. Aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova em Maquedá. E foi anunciado a Josué, dizendo: Acham-se os 5 reis escondidos numa cova em Maquedá. Disse, pois, Josué: Arrojai grandes pedras à boca da cova e ponde sobre ela homens que os guardem. Porém, vós não vos detenhais, segui os vossos inimigos e feri os que ficaram atrás. Não os deixeis entrar nas suas cidades, porque o Senhor, vosso Deus, já vos deu na vossa mão. E sucedeu que, acabando Josué os filhos de Israel de os ferir a grande ferida até consumi-los,
e tendo os que ficaram deles se retirando às cidades fortes. Todo o povo se tornou em paz a Josué, ao arraial em Maquedá. E havendo ninguém que movesse a sua língua contra os filhos de Israel. Depois disse Josué: abri a boca da cova e trazei-me aqueles 5 reis para fora da cova. Não havia ninguém que movesse a língua contra os filhos de Israel. Fizeram, pois, assim, e trouxeram-lhes aqueles 5 reis para fora da cova, e o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon. E sucedeu que, sendo trazidos aqueles reis a Josué, este chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães da gente de guerra, que com eles foram: chegai e ponde os vossos pés sobre os pescoços dos reis. E chegaram e puseram os pés sobre os seus pescoços. Então Josué disse: não temais, nem vos espanteis, esforçai-vos e animai-vos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos, contra os quais pelejardes. E depois disto, Josué os feriu e os matou, e os pendurou em cima do madeiro, e ficaram enforcados nos madeiros até a tarde. E sucedeu que, ao tempo do pôr do sol, deu Josué ordem que os tirassem dos madeiros, e lançaram-nos na cova, onde se esconderam e puseram grandes pedras à boca da cova, que ainda ali até ao dia de hoje. E naquele mesmo dia tomou Josué a Maquedá, feriu-a a fio da espada e destruiu seu rei, e eles e a toda a alma que nela havia. Nada deixou de resto, e fez ao rei de Maquedá como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Maquedá a Libna e pelejou contra Libna. E também o Senhor a deu na mão de Israel. E ela e a seu rei a fio de espada, e a ela e a toda a alma que nela havia, nada deixou de resto, e fez ao seu rei como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Libna a Laquis e a sitiou, e pelejou contra ela. E o Senhor deu a Laquis na mão de Israel, e tomou-a no dia seguinte, e a feriu a fio da espada, e a ela e a toda a alma que nela havia, conforme tudo o que fizeram a Libna. Então Orão, rei de Gézer, subiu a ajudar a Laquis, porém Josué o feriu, a ele e ao seu povo, até que nenhum lhe deixou de resto. E Josué e todo Israel com ele passou de Laquis a Eglon, e a sitiaram e pelejaram contra ela. E no mesmo dia a tomaram e a feriram a fio da espada, e a toda a alma que nela havia, destruindo totalmente no mesmo dia, conforme tudo o que fizeram a Laquis. Depois, Josué e todo Israel com ele subiu de Eglon a Hebron e pelejaram contra ela. E a tomaram e a feriram a fio da espada, assim ao seu rei como a todas as suas cidades e a toda a alma que nelas havia. A ninguém deixou com vida, conforme tudo que fizeram a Eglon, e Josué a destruiu totalmente, a ela e a toda a alma que nela havia. Então Josué e todo Israel com ele tornou a Débir e pelejou contra ela. E tomou-a com o seu rei e todas as suas cidades, e as feriu a fio de espada, e a toda a alma que nelas havia destruiu totalmente, nada deixou de resto, como fizera a Hebron, a Libna e ao seu rei, assim fez a Débir e ao seu rei. Assim feriu Josué toda aquela terra, as montanhas e o sul, e as campinas e as descidas das águas, e todos os seus reis. Nada deixou de resto, mas tudo que tinha fôlego destruiu, como ordenara o Senhor Deus de Israel. E Josué feriu desde Cades-Barneia até Gaza, como também toda a terra de Gósen até Gibeão. E de uma vez tomou Josué todos esses reis e as suas terras, porquanto o Senhor Deus de Israel pelejava por eles.
Então Josué e todo Israel com ele se tornou ao arraial em Gilgal. Capítulo 11. Sucedeu depois disso que, ouvindo Jabim, rei de Hazor, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, e ao rei de Sinrom, e ao rei de Aczaf, e aos reis que estavam ao norte das montanhas, na campina para o sul de Kineret, nas planícies em Nafote-dor, da banda do mar, aos cananeus do oriente e do ocidente, aos amorreus e aos heteus e aos ferezeus, aos jebuseus nas montanhas e aos heveus aos pés do Hermon, na terra de Mispá. Saíram, pois, estes e todos os seus exércitos com eles, muito povo e multidão, como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Todos esses reis se ajuntaram e vieram, e se acamparam junto às águas de Merom, para pelejarem contra Israel. E disse o Senhor a Josué: não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, eu os darei feridos diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos jarretarás, e os seus carros queimarás a fogo. E Josué e toda a gente de guerra com ele veio apressadamente sobre eles as águas de Merom, e deram neles de repente. E o Senhor os deu na mão de Israel, e os feriram, e os seguiram até a grande Sidom, e até Misrefote-Maim, e até ao vale de Mispa, ao oriente. Feriram-nos até não lhes deixarem nenhum. E fez-lhes Josué como o Senhor lhe dissera. Os seus cavalos jaretou e os seus carros queimou a fogo. E naquele mesmo tempo tornou Josué a Tamote-Razor e feriu a espada ao seu rei, porquanto Razor dantes era a cabeça de todos esses reinos. E a toda a alma que nela havia feriram ao fio da espada e totalmente os destruíram, e nada restou do que tinha fôlego. E a Razor queimou com fogo. E Josué tomou todas as cidades destes reis, e todos os seus reis, e os feriu a fio de espada, destruindo-os totalmente, como ordenara Moisés seu servo. Tão somente não queimaram os israelitas as cidades que estavam sobre os seus outeiros, salvo Razor, a qual Josué queimou. E todos os despojos destas cidades, e o gado, e os filhos de Israel, saquearam para si. Tão somente todos os homens feriram a fio da espada, até que os destruíram. Nada do que fôlego tinha deixaram com vida, como ordenara o Senhor a Moisés seu servo. Assim Moisés ordenou a Josué, e Josué o fez. Nem uma só palavra tirou de tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim Josué tomou toda aquela terra, as montanhas e todo o sul, e toda a terra de Gósen, e as planícies, e as campinas, e as montanhas de Israel, e as suas planícies, desde o Monte Calvo, que sobe a Seir, até Baal-Gate, no vale do Líbano, às raízes do Monte Hermon, porque tomou todos os seus reis e os feriu e os matou. Por muitos dias Josué fez guerra contra todos esses reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus moradores de Gibeão. Por guerra os tomaram todas. Porquanto do Senhor vinha que o seu coração endurecesse, para que saíssem ao encontro de Israel na guerra, para os destruírem totalmente, para se não ter piedade deles, mas para os destruir a todos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquele tempo veio Josué e extirpou os anaquins das montanhas de Hebron, de Debir, de Anabe, de todas as montanhas de Judá, de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos anaquins ficou de resto na terra dos filhos de Israel. Somente ficaram de resto em Gaza e em Gate e em Asdote. Assim Josué tomou toda esta terra conforme tudo que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué a deu em herança aos filhos de Israel,
conforme as suas divisões, conforme as suas tribos, e a terra repousou da guerra. Concluímos assim a nossa leitura de hoje. Posso orar por você? Feche seus olhos, coloque sua mão no coração, leve o seu pensamento a Deus. Pai, em nome de Jesus, te dou graças, ó Deus, pelo dia de vida, pelo pão de cada dia, pelo ar que respiramos, pela tua infinita bondade e amor. Senhor, muito obrigada. Muito obrigada porque o Senhor é um Deus zeloso e o Senhor tem cuidado do seu povo. Eu peço agora, Deus, entra na vida, na família, na casa de cada pessoa que está ouvindo a tua palavra, que haja transformação diária na vida de cada um. Em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Não se esqueça de curtir, compartilhar, compartilhe a palavra de Deus. É ela que transforma as nossas vidas. Beijos, Deus abençoe, tchau, tchau!